Vamos então começar falando sobre a massa específica ou densidade absoluta. O que é essa grandeza? Então é o seguinte, se a gente fixar uma temperatura e uma pressão, uma substância pura, ela tem a propriedade fundamental que ela vai apresentar uma massa diretamente proporcional ao seu respectivo volume. Ou seja, se ela tiver uma massa M1, ela vai ter um volume M1. Se você pega e colocar uma massa M2, ela vai ter um volume V2. E por aí em diante. E aí, qual que é a característica que a gente tem, então? Se você tiver uma massa Mn, você vai ter um volume Vn. E o que isso significa? Se a gente pegar a massa M1 e dividir pelo volume V1, isso tem que ser igual a massa M2 dividido pelo volume V2, que vai ter que ser igual a massa Mn dividido pelo volume Vn. E isso é uma constante, ou seja, essa razão ela não varia. E essa razão a gente dá o nome de massa específica ou densidade absoluta, que a gente usa a letra grega μ, tá? Que é essa letra que eu desenhei, e isso é constante. Ok? E aí, por definição, então, a constante μ ela é a massa específica ou densidade absoluta da substância, tá? Então é importante que é da substância. Quando a gente fala de massa específica, está relacionado com a substância. Então é da substância. Definição, então, em pressão e temperatura constantes, uma substância pura ela tem massa específica μ, constante e calculada pela divisão da massa considerada pelo volume correspondente. Então, μ é a massa dividido pelo volume. E aí, qual que vai ser a unidade da massa específica? Se a gente pegar a unidade, a gente está dividindo uma massa, ou seja, que normalmente no sistema internacional, normalmente não, né? No sistema internacional, ela é dada por quilograma, e um volume que vai ser dado por unidade de volume, que a gente usa o metro cúbico. Logo, a massa específica μ, ela é dada em quilogramas por metro cúbico no sistema internacional. Só que a gente tem outras unidades. A gente pode usar, por exemplo, grama por centímetro cúbico. E aí a relação que a gente vai ter é que 1 grama por centímetro cúbico equivale a 1 vezes 10 ao cubo quilograma por metro cúbico, tá? E aí, por coincidência, essa unidade que a gente está utilizando vai ser, ou seja, esse valor unitário aí, 1 grama por centímetro cúbico, ou 1 vezes 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico, é justamente quem? A densidade absoluta da água. A densidade absoluta da água é 1 grama por centímetro cúbico. Tá? E por que a gente vai usar a da água? Porque a água ela é o líquido mais abundante do planeta Terra. A gente sabe que 2/3 da superfície terrestre, praticamente, são compostos por água. E aí, então, por isso que a gente vai dar uma ênfase especial ao estudo da água, beleza? E também aqui, se eu quisesse passar volume, às vezes a gente usa em litro, né? Então, se fosse calcular em litro, seria 1 quilograma, por litro, tá? É o equivalente aí. Essa relaçãozinha aí a gente pode levar decorada, ou no caso você só fazer a conversão, né? Converter grama para quilograma e centímetro cúbico para metro cúbico. Lembrando que quando você tem metro cúbico e centímetro cúbico, você sempre anda de 3 em 3 casas, né? Então, por isso que a gente vai chegar nessa relação aí. Beleza?